Para quem não conhece bem a história, o professor Serginho tem um episódio de presídio, né? Então a gente pode até começar contando, né? Como é que foi essa história? Boa tarde. A gente, de repente, podia começar por outra pergunta? Só deixar passar. Aí a gente entra nesse Eles vão ficar aí, não adianta. Ah, então tá. Então tudo bem. Mas o lance é que o professor Serginho, ele conheceu o craque Daniel, né, na história do Falha de Cobertura. Ele conhece o craque Daniel num presídio. Craque Daniel, na época... Posso falar? Vamos lá. Craque Daniel, na época, estava sendo... devendo prisão alimentícia, né? Prisão alimentícia, olha aí o ato falho. A pensão alimentícia, então ele foi preso. Ele achava que era... Tá indo o som? Tá indo? Alô? Ele achava que era facultativo, né? Não foi proposital. Todo mês ele achava que era facultativo, né? E essa é a história do filme, inclusive, né? Como ele se conhece. O filme que vai sair, sei lá quando, mas vai sair, sei lá, final do ano que vem. Mas pelo menos já foi filmado. É bom avisar, até por conta da presença aqui, que não teve dinheiro de banco. Um projeto feito pelos meios tradicionais, né? Aquele financiamento que leva 10 anos para sair, não é um telefonema que resolve. Mas é isso, aí o Serginho ele foi abandonado na cadeia quando ele foi fazer uma excursão da escola. E aí, na cadeia, ele é acolhido, recebe uma arma de fogo e aí sobrevive. Até o momento que ele encontra craque Daniel e a vida dele muda. E aí, realmente, o filme vai falar sobre isso. Bom, como vocês podem ver, esse debate não começou daquele jeito tradicional, que a gente fala sério, eu me apresento eles. Mas a gente está aqui, é claro, por eles, né? Mas basicamente por isso. Isso aqui é um belo livro, é um guia da Copa, já tem gente comprando, aliás, um monte de gente comprando e levantando. E para quem acha que isso aqui é algo que não é sério, tem razão mesmo, não é muito sério, tá? É um jeito diferente de olhar o futebol. Eu fui editor da revista Placar por, sei lá, 15, 20 anos, fiz dezenas de guias e, ao ler esse guia, eu fiquei com uma inveja danada. Eu sempre quis fazer isso, porque eles falam a verdade. Essa é a história, né? Através da absoluta sinceridade, com algum cinismo, eles contam, né, o que tem que ser contado. Então, eu acho que, em primeiro lugar, vamos começar sério, craque Daniel. Como é que vocês fizeram isso aqui? Com laptops, né? Dedos, pesquisando países que a gente descobriu que a gente sabia muito pouco, quase nada. Acho que essa Copa está tendo essa utilidade também, né? E a gente recebeu, né, através de um convite da editora Record, né, com a pergunta se dava tempo para fazer esse guia. Não dava, mas a gente falou que dava. A gente topou o desafio, que é exatamente a maneira de dizer que você fez uma péssima escolha. E aí a gente se dividiu entre eu, o Caíto, o Pedro Leite e o Gustavo Vilela, que são roteiristas do Falha de Cobertura, né? Eles estão aí, craque Daniel? O Pedro não. O Pedro vai estar hoje à tarde na Livraria da Vila, o Vilela também, mas o Vilela disse que vinha, mas aparentemente abandonou o projeto. Algo melhor apareceu, talvez? Ele se atrasou, vamos botar assim, se atrasou, né? O solteiro, ele tem a chance de um solteiro se atrasar é muito grande. E aí foi isso, a gente escreveu, se dividiu, escrevemos, cada um pegou um número de países, né? Que é um livro todo departamentalizado, né? Você tem os grupos, né? Dentro dos grupos tem os países, os estádios, regulamento. A gente se dividiu. Depois eu e Caíto, a gente passou aquele verniz de redação final e tá aí, tá pronto. E isso que ele falou dos países, realmente, cara, porque a gente também fez, na época, a gente começou a escrever em fevereiro, então ainda não estava definido os países da repescagem. E aí a gente quis falar também dos países da repescagem. Então você compra um guia da Copa, você ganha mais países ainda do que estão na Copa. Não tem só os 48, né? Tem 50 e blau. Isso. Mas olha, 48 porque senão a gente não ia 59 países. Senão a gente não ia conseguir falar da Itália, por exemplo. Pois é, mas é o seguinte, vocês falam de todos os países da repescagem, porque não iria dar tempo. Aí, quando chega na hora da tabela, a gente vê que deu tempo. Por que vocês não cortaram esses países? Porque a gente já tinha escrito, né?
E tava legal. Pô, eu tive a oportunidade de falar da Macedônia do Norte, cara. Reconheço que eu não sabia da existência desse país, nem aonde ficava. Nem o continente. Nem o continente. Eu sei mais ou menos os países do War ali, muito pouco, entendeu? E depois descobri que vários nem eram, né? O War ele tinha uma maneira diferente. Vladivostok. Enfim. E aí, Macedônia do Norte é da Iugoslávia, informação aí para quem não leu, né? Quando a Iugoslávia se separou, e a Macedônia do Norte é como se o Espírito Santo se separasse do Brasil e fizesse uma seleção só dele. Então ela tem bastante dificuldade no esporte. Por conta disso, ela ficou com a parte que não era tão habilidosa. Eu escalo uma seleção do Espírito Santo com facilidade, do 1 ao 11. Você nasceu lá, né? Se for entre vivos e mortos, aposentados em atividade, eu consigo escalar. A seleção do Espírito Santo, você tem que ter uma janela de existência para você fazer 11. Não, vai de Carlos Germano a Sávio, uma boa seleção. Passando por Giovani. Passando pelo Giovani, pelo Ézio. Fabiano Heller. O público aqui não é um público do futebol, estou percebendo, hein? Futebol capixaba, talvez não. Muito bem. Bom, vocês conseguiram... Onde a gente vai? Pois é difícil, né? É difícil. Em todos os países, vocês se encantaram especialmente por algum país? Eu acho que cada um pode responder. Cara, tem vários, né? A República Tcheca, por exemplo, é um país que era bom quando o futebol era ruim. E aí o futebol melhorou, a República Tcheca ficou parada, né, no tempo. Embora ela se classificou, inclusive, né? Tem a questão da Itália também, que acho que é a terceira Copa, né, que a Itália não vai. Ela é tri, né? Ela é tri, já pode pedir música no Fantástico. A gente até sugere uma música do Eros Ramazzotti. E agora, tem uma coisa legal, cara, porque realmente é uma coisa dos nossos tempos também, porque é muito difícil, eu acho, você fazer esse guia nesse tempo que a gente teve sem internet, por exemplo. Imagino que no teu caso... E ainda mais... E com a internet de hoje também é louco, porque a internet hoje, né, acho que mais da metade é produzido por robôs ali, o que está ali, né? Tirando a Wikipedia, você não tem mais informação, né? Então, depois teve que rolar um fact-checking da Record gigante, cara. Porque o que a internet inventa de nome, e aí o cara inventa um jogador da Arábia Saudita. Como é que você vai saber se o jogador existe ou não? Essas coisas podem acontecer, né? Eu acho que depende também dos países que a gente pegou, né? Eu peguei, no primeiro momento, o Brasil, depois a gente escreveu Todo Mundo Brasil, porque a parte do Brasil é maior, né, no livro. Mas de ter que escrever um capítulo à parte para o Neymar, foi bem interessante, mergulhar nesse mundo, né, no mundo do Neymar, assim, bem interessante, porque por mais que a gente receba muita coisa, quando você vai atrás, é isso, a Bíblia do Batman não te surpreende mais. Depois que você abre uma janela para esse mundo, você vê a Bíblia do Batman e você fala, óbvio, é isso. Mas claro. A Bíblia do Batman, eu achei legal, cara, porque me humaniza. Porque em algum momento ele pensou em ter uma Bíblia do Batman, entendeu? Ou um amigo dele falou assim, aí Neymar, porra, tinha uma ideia maneira, o quê? Eu vou te dar uma parada foda, meu irmão. Aí ele, o quê? Olha isso, aí era uma Bíblia com a capa do Batman. E ele falou, caralho, vou fazer uma foto agora, fazer um stories agora. Porra, e não é? Porque o Neymar, ele tem um Batmóvel, não sei se vocês estão ligados. Pô, você tem um Batmóvel? Eu ia andar de Batmóvel, meu irmão, o dia inteiro. Vou na padaria, vai de Batmóvel, né? Você não é parça do Neymar por um acidente geográfico, né? Exatamente. Temporal. Não, se ele quisesse social. Que eu pudesse ser parça dele para poder só andar de Batmóvel, eu ficaria tranquilo. Ali, a Albânia também, eu tive... A Albânia acho que nem passou, né? Mas eu tive que dar uma olhada na liga local da Albânia também, fiquei bem chocado. Jamaica, acabei dando uma pesquisada também, descobri que um jogador da Jamaica, ele perdeu um amistoso preparatório porque ele perdeu o passaporte. Teve esse caso. Eu vi também que teve algum país, cara, agora não vou lembrar qual, da repescagem, pode ter sido a Macedônia do Norte, que eu acho que ela se classificou para repescagem jogando contra as Ilhas Faroe. Aí eu fui dar uma pesquisada nas Ilhas Faroe e vi que, cara, é um país tão pequeno, uma ilha, que não dá um campo de futebol dentro das Ilhas Faroe. O cara, para bater o escanteio, ele tem que pegar uma balsa.
ou nadar, aí você fala assim, cara, como é que esse time, realmente, como é que ele vai chegar na Copa com esse time? Né? Você tem que, metade dos atletas tem que ser nadadores profissionais, tipo lateral direito, por exemplo. E o time deve ser o faroleiro e a família. Né? Sei lá, um elenco de 6 pessoas. Se o cara for, né, tiver uma família razoavelmente grande. Aliás, sobre isso, sobre esses países que vocês dão uma leve sacaneada, dá para dizer assim, se rolar processo, vocês estão ferrados, né? Porque o mundo todo vai processar vocês porque vocês sacanearam absolutamente todos os países. Como é que é a recorde de coisa ser processada, né? Não, mas o craque Daniel, ele é um perseguido da justiça. Se um processo a mais ou um processo a menos, não vai fazer diferença. Né? Acredito que não. E o professor Serginho, eu não sei nem se ele pode ser processado. Talvez ele tenha algum grau ali de inimputável. Inimputabilidade, exatamente. Um psicotécnico com certeza resolveria isso muito rápido. Bom, vocês falaram do Brasil, né, que tem um capítulo maior, e vocês começaram a escrever, né, o guia lá por janeiro, lá atrás, né? Como é que se faz para escrever um guia sobre o Brasil, tendo o atleta Neymar, né, sempre naquela curva, né, de lesão grave, lesão leve, lesão grave, lesão leve? Vocês tinham alguma certeza que ele ia ser convocado? Já sabiam? Como é que foi isso? Não, a gente não Porque sabia, ele como vocês dizem, é um atleta cascudo, o Neymar, né? É uma grande casca, né? Que caminha pelos gramados e boates do Brasil. A gente não sabia, né? Tava igual todo mundo, né? Às vezes parecia que ia, às vezes parecia que, não dá, não tem como. Depois Acabou a gente indo, percebeu, né? Mas pra gente é bom ele ir, cara. Não, e depois a gente percebeu que no final das contas não fazia diferença nenhuma ele estar ou não contundido, ele iria de qualquer forma. Tanto até que no último programa, no penúltimo, a gente comenta isso, né? Que ele conseguiu do Santos, não sei se vocês acompanharam aqui, né? Ele teve uma liberação do Departamento Médico de Santos, que deu um atestado dizendo que ele estava apto a ser convocado, aí ele foi convocado, e aí na convocação, quando ele já estava convocado, ele fez um novo exame dizendo que ele não estava apto. E aí ele conseguiu um atestado. Então o primeiro atestado dele lá no Santos é um atestado reverso, que é o atestado que você está apto a trabalhar. E aí, quando você é convocado, aí você mete o atestado verdadeiro. O Neymar, talvez, ele é criticado, acho, por não ser profissional, mas acho que ele é muito, porque ele foi, talvez, o primeiro trabalhador que meteu um atestado para ir para o trabalho. É um caso inédito, né, na história do trabalho brasileiro. Mas aí depois acabou não indo, né? E aí ele tá lá. Então, na verdade, ele iria de qualquer forma. Então, ele indo ou não indo, a gente teria que falar dele, né? Agora, ontem aconteceu um jogo do Brasil, né? O atleta Wesley veio com também uma possível lesão de corte. Como é que fica o atleta Neymar? Inveja? Porque o assunto lesão, jogador, saiu dele para ir para um outro. Como é que vocês encaram isso? Cara, acho que corremos um risco de Danilo aí, né? Na lateral direita, acho que essa é a primeira coisa. Se Danilo não puder, meu medo é ele improvisar o Alexandro, que é um lateral esquerdo, na direita, e o Alexandro ter que jogar de costas. Que eu acho que atrapalharia bastante. Ou, de repente, isso poderia corrigir o futebol do Alexandro. Talvez seja isso, né? Talvez ele está jogando na isso. direção errada esse tempo todo. Falte um técnico para falar, não, cara, é o seguinte, aqui, ó. E aí ele começa a correr para trás. Muito bem. Agora, a gente também abordou isso no programa de ontem, né? Que o Neymar ele é muito sensível à lesão. Então, às vezes, ele pode se lesionar ao ver outro jogador se lesionando. Pode criar um desconforto muscular nele, né? A gente falou sobre isso, a gente fala sobre isso. Sim. Alguém viu o programa de ontem, não? Então, olha que isso, hein, galera? Maravilha. Quarta-feira tem um. Esse jogo Brasil e México foi bastante complexo, então a gente está tendo alguns dias para trabalhar as informações. Brasil e Egito, perdão. Vê do tamanho da complexidade. Você vê, né? A atenção que a gente assistiu esse jogo também. Aliás, sobre assistir jogo, vocês assistem tomando água? Como é que é o procedimento de elaboração desses roteiros? Cara, teve uma vez ano passado
que a gente estava na casa do Caíto vendo o jogo para escrever, né? O programa da temporada passada do Brasileiro. E a Mari, esposa do Caíto, ficou vendo, olhando, e falou, cara, se as pessoas soubessem como é entediante o processo de vocês, eles devem ficar muito decepcionados. Porque, basicamente, estava eu e o Caíto, cada um com um laptop no colo, um copo d'água, e vendo o jogo. Escrevendo sem dar nenhuma risada, sem falar nada. E Pedro Leite e Vilela mandando coisa no online. A gente tem um grupo de WhatsApp e aí a gente escreve muito ali também as ideias, né? Porque, principalmente no Campeonato Brasileiro, que tem muitos jogos, né? Acho que agora na Copa também isso vai acontecer. Mas aí naquele grupo ficam algumas ideias e depois a gente leva aquilo para um drive e aí compartilha o link e aí todo mundo meio escreve ao mesmo tempo, vai abrindo aquelas ideias em novas ideias, né? Ou às vezes a ideia já está exatamente como está no grupo, ela foi, mas normalmente a gente também pensa um pouco mais, escreve um pouco mais aquelas ideias, trabalha um pouco mais ali no ponto final, né? Porque eu acho que, não sei se vocês sabem, o Falha de Cobertura ele tem uma referência muito forte, que são os programas de mesa redonda da década de 90, principalmente os programas locais, né? Aí Furlan de Vitória ou do Rio, mas nesse momento, na época ali dos anos 90, Furlan estava no Rio. E uma das coisas que nos aproximou foi o fato de a gente ser muito fã de um programa específico da CNT do Rio, anos 90, chamado Camisa 9. E apresentado pelo Luiz Orlando, que era um jornalista lá, um empresário de jogador, então era muito bom. Já tinha um conflito de interesses muito evidente ali na condução da mesa. E ele sempre começava o programa dizendo assim, está começando mais um Camisa 9, o programa que está revolucionando as tardes dos dias úteis da cidade do Rio de Janeiro. Os fins de semana não seriam revolucionados pelo programa. Não seriam. Só as tardes dos dias úteis. E nem as manhãs dos dias úteis também. Né? No Camisa 9? Você lembra? Aí ele falava... E ele na época, ele era empresário que trouxe o Túlio para o Botafogo. Então, isso era em 95, mais ou menos. Ele fez um programa com a gente, cara. Foi maravilhoso. Tem no YouTube, depois vocês podem procurar. É um programa chamado Um Pouco de Botafogo e Vasco Série B, alguma coisa Projeto assim. Série B. Projeto Série B do Vasco. Fez 2 episódios. Dos projetos Série B, né? Quem é vascaíno sabe que o Vasco já teve vários projetos Série B, né? Vem aperfeiçoando esse projeto. Cada ano. Ele tenta ir mais cedo para a Série B, né? Mas, enfim, aí o Luiz Orlando... Para diminuir o sofrimento da torcida, né? Exatamente. Não precisa de 38 rodadas nessa agonia. Pô. Resolve em 12. Resolve em 12 e depois é só brincar. Aí depois o time joga solto. O técnico Renato Gaúcho, depois é só brincar no brasileiro. Mas o Luiz Orlando ele tinha isso. Então, às vezes, ele falava assim, ô Demário, tu ganhou Flamengo. Aí ele falava do Flamengo. Oswaldo, Vasco, o cara falava do Vasco. Napoleão Nascimento. É o Napoleão Nascimento que era do Flamengo. Flamengo. E aí, quando vinha do Botafogo... Ou o Demário Toguinhon, tinha também. Que fazia falava de seleção brasileira. E aí, quando ele falava Botafogo, ele falava... Aí ele que falava Botafogo, ele falava sempre, ele era empresário do Túlio, aí ele sempre começava assim, tive hoje General Severiano, Túlio treinou muito bem. Então ele era... Aí tem um pouco isso, né? O Falha não havia nenhum bebe nesse lugar. constrangimento, é isso que era maravilhoso, né? Não tinha uma tentativa de... Era transparente. Transparência total. E aí ele falava no final, ponto final, no Camisa 9 de hoje, que é uma homenagem que a gente usa no Falha, faz esse ponto final no Falha de Cobertura de hoje. E faz uma reflexão ali para deixar essa reflexão em casa. Aí tem um pouco de Pedro Bial aí. Mas a gente pega várias influências. E uma delas é essa, né? E tem essa coisa também do Falha, de que acho que a gente se perdeu-se um pouco, que era a coisa de perseguir jogador, né? Que antigamente nas mesas redondas tinha muito isso, né? Hoje tem a coisa do cara não ser clubista, que tudo bem, eu até entendo, tem rede social, então as pessoas são mais, né, nervosas em relação a isso, mas na época não tinha muito isso, né? Eu lembro que o Áureo Amendo era um jornalista, você lembra dele? Ele ia, às vezes, comentar com a blusa do Vasco, cara. Então não era que o cara era clubista, estava evidente ali que o cara era clubista. E ele só ia com a blusa do Vasco quando o Vasco ganhava. Então, na época até ele ia bastante, porque era um Vasco vencedor, né? Hoje talvez ele tivesse poucas oportunidades de usar essa camisa. Mas já que vocês estão falando em clubes, chama a atenção o seguinte, vocês sacaneiam todos os clubes e do início ao fim. Mas a gente fica imaginando que, bom, tem uma queixa, né? Alguém reclama de vocês, mas
parece que a queixa é reversa também, né? Reclama quem não é quando vocês esquecem de sacanear alguém, né? Exatamente. A gente é até difícil de entender. A gente não tem hate, né? Não tem rejeição praticamente. Eu acho que a gente dá voz a esse torcedor que tá puto com o clube, precisa que alguém verbalize aquilo de uma maneira engraçada ou maldosa, né? Então, é isso. Quando a gente fica um tempo sem falar de algum clube, a gente é cobrado. Como que vocês não estão falando do Grêmio? Olha o que está acontecendo! E aí a gente é obrigado a falar do Grêmio. Mas aí eles pedem pra gente parar. Quando a gente trouxe a questão da contratação de desfalque pela diretoria do São Paulo, que estava contratando jogadores lesionados para eles serem desfalques no clube, muitos torcedores de São Paulo ficaram do nosso lado e gostaram da denúncia, porque isso não estava sendo denunciado. Não, mas vamos lá. Isso é sério. Isso é sério, porque é o ponto que você começa com uma verdade tão grande no início da piada que, é engraçado. Ele está falando sério. O pessoal termina chorando. Principalmente o São Paulino. O Memphis Depay também, quando a gente foi dar uma lida breve no contrato dele, que ele ganhava por gol, imagina o torcedor do Corinthians, cara. O gol do Memphis Depay é menos 2 milhões de reais no cofre do clube. Ele torce para não sair o gol. Você contratou um jogador que, se ele for bem, ele vai acabar com o financeiro do clube. Tem até um jogo do Corinthians, que é um corte clássico do Falha, que o Gustavo Henrique, acho que é o zagueiro, né? O cara vai bater uma falta, a bola vai entrar, ele se joga para não deixar a bola entrar. E tem imagens disso. Protegendo o próprio salário. Protegendo o próprio salário, que senão ele não recebe domingo. Na outra semana, entendeu? Não, e quando vazou o contrato dele foi maravilhoso, porque certas coisas parece que a gente inventou, né? Mas tinha no contrato dele uma exigência que era um violão exclusivo. Só pra ele usar. Aí tinha lá o hotel, não sei o quê, a grana e tal, e um violão exclusivo. Não um violão, é um violão exclusivo. Eu gostaria de frisar isso, é um violão exclusivo. Imagina o Memphis Depay de noite, né, tocando um violãozinho dentro de uma bacia de gelo. Não, aí chega um amigo dele e fala, Memphis, deixa eu... Não, esse violão é exclusivo. Mas eu acho que todo cara de violão, ele não aí gosta. Aí ele mostra o contrato pro amigo dele, ó. Tá assinado. Chegou um autor aqui, Gustavo Vilela. Aê! Mais um responsável. Gustavo Vilela tem uma boa do livro dele, que eu sei que foi ele, de um país que ele revelou isso da Alemanha, que a Alemanha, depois que fez o 7-1 no Brasil, ela entrou em declínio, né? Ela ganhou aquela Copa e entrou em total declínio, e aí a gente levanta essa bola, o Gustavo levantou muito bem, de que um gol de Oscar faz na mente de um alemão, né? No 7-1. Os caras estão tomando de 7 e tomam um gol do Oscar. Como que você toma um gol de um time que toma 7 gols de você? Foi o que aconteceu agora com o Brasil, né? O Brasil, esse jogo agora, antes do Egito, foi Panamá, né? 6-2. O Brasil tomou 2 gols de um país que tomou 6 gols dessa seleção brasileira. É muito pior. Aí é um resultado oba-oba. É 6-2, mas a gente é obrigado a revelar isso para as pessoas. Isso é jornalismo? Teve uma vez que eu estava no... a minha esposa é Vasco, né? Mas, independente disso, teve um dia que eu estava na rua, e aí um cara veio para mim, vascaíno, e ele falou assim, fala bem do meu Vasco, cara. Aí eu falei, não tem como. Aí ele falou, mas eu preciso. Eu falei, mas eu não tenho como fazer. Ele falou, mente para mim. Aí eu falei, eu não posso fazer isso. Jornalismo verdade, né? E aí você viu o desespero do torcedor. Então, acho que isso que o Juan fala, essa coisa da imprensa passional, isso é uma coisa legal mesmo do Falha, né? De você poder ter a paixão também na análise, né? E a paixão envolve raiva também, né? O sentimento, né, passional, então tem a raiva. E acho que a gente dá um pouco vazão para isso, né? Um time que está mal. O Botafogo, por exemplo, é uma situação muito louca, né? Com o Textor. A gente comentou isso no outro programa. O Ancelotinho, que é o filho do Ancelotti, né? Que também está lá na seleção brasileira, ele caiu nesse golpe de treinar o Botafogo, né? Caiu, esse é um golpe estrangeiro, às vezes, né? Chegando no Brasil, imagina, recém-chegado no Brasil. Ou ele é uma espécie de táxi, estrangeiro ingênuo, alguém chega no aeroporto e falou, quer treinar um grande clube brasileiro? E fala, quero. Não, entra no carro aí, entra no porta-mala do carro aí.
Vou te levar. Ou é caipirinha R$ 200, ou é treinar o Botafogo. Aí, às vezes, o cara escolhe treinar o Botafogo. Treinou. E, às vezes, acontecia isso. Ele treinava, às vezes, um zagueiro de manhã, passava um tempão instruindo onde tinha que se posicionar. E aí, de tarde, esse cara estava no Crystal Palace, jogando. Almoçavam no avião e de tarde... E jogando no Crystal Palace com as instruções do Botafogo. E, às vezes, o contrato era amarrado ao Lyon. E aí, isso não é brincadeira nem nada, o Cuiabano, não sei se vocês se lembram, ele foi emprestado pro time, acho que Nottingham Forest, né? E depois, quando ele foi repatriado para o Botafogo, o salário era em libra. Então, o Botafogo ele pagava R$10 pro cara aqui, o cara foi jogar lá. Quando o cara volta emprestado, ele tem que pagar 150. E ele voltou jogando mal. Mas como é que você não tem como falar disso? Mas eu acho que quando você constrói um pensamento maluco para falar, para detonar um clube, um jogador, um técnico, um ser humano, você meio que o humor tem esse poder de dar essa rasteira, né? Porque a gente vê muito na internet desse conteúdo, às vezes que vai tirar sarro de um clube, é tudo meio numa chave, esse clube é uma bosta, seu clube é um cocôzão e meu clube é foda. E aí realmente aí vira uma grande briga, né? Acho que o Falha, quando traz esse pensamento mais profundo, fica difícil contestar. E no geral também a gente está sempre de olho muito mais no dirigente, no elenco, no jogador, do que na instituição em si, né? E assim, lá em casa, meu pai, por exemplo, é tricolor, né? Eu sou flamenguista, mas meus melhores amigos botafoguenses. Minha esposa é Vasco, então, tipo, à vontade. Eu gosto de acompanhar futebol, de ver futebol. Eu vejo até mais jogos do Vasco do que a minha esposa. Acho que por motivos óbvios, porque eu não sofro vendo o jogo. E talvez ela sim. É só vascaíno e masoquista, né? Ainda por cima. Mas então a gente tem a vontade de falar de tudo, de estar sempre falando. E eu acho que isso é uma coisa boa também de uns 2 anos para cá, porque o Falha de Cobertura tem 13 anos, né? Mais ou menos, né? 12 a 13, né? De 2013. 12, né? 2014, né? Então, nos últimos tempos, com a coisa dos cortes, a gente pôde fazer programas maiores no YouTube, e aí você conseguia, num mesmo programa, falar de vários clubes, e depois esses cortes viajavam mais, assim, chegavam em mais gente, até porque o algoritmo hoje funciona muito por assunto, né? Então, acabava chegando, então a gente viu também muito o público aumentar. Acho que tem um pouco também dessa maneira também nova de, talvez, por conta do casé, um pouco ali, de você falar de futebol de novo de uma maneira mais irreverente e sem, né, tanta pressão ali. Eu gosto até da coisa séria, da tática, eu consumo bastante mesa redonda, mas acho que tem espaço também para esse lugar, sabe? E aí eu acho que também isso ampliou o público. E outra coisa muito legal é que o Falha ele tem uma comunidade grande que aprendeu um pouco o jeito como a gente faz, a lógica. E, cara, os comentários são um novo programa. Se você entrar em qualquer programa do Falha e começar a ler os comentários... São bons, né? São muito legais. As pessoas entram na onda, sabe? Ontem a gente falou, por exemplo, de que, não sei se tem uma regra nova na Copa, que se o atleta for atendido... Exatamente. Ele tem que ficar 1 minuto fora. E aí, por exemplo, no caso do Neymar, pode ser que ele fique devendo minutos. E a gente comentou isso. Aí você vai ver no comentário, tem uma mina que botou assim, dizendo que ela estava preocupada com isso, porque ela foi ler e ela viu que o atendimento também dura 1 minuto. Então, se você não conseguir resolver o problema daquele cara em 1 minuto, ele tem que ficar fora de campo, sem atendimento. Então, daqui a pouco pode ter uma fila de jogadores esperando atendimento e o jogo rolando com 3-4, entendeu? E essas coisas, tipo, entendeu? Você não tem como pensar. Aí o público ele também vai te ajudando a... Essas reflexões... essas reflexões, aprofundar levemente absurdas, temas. enfim. Qual é a intersecção, vamos dizer assim, do Falha com o choque de cultura? Na hora de fazer o roteiro, você tem que mudar o chip ou vai pela mesma linha? Como é que é? Eu acho que tem uma intersecção ali, né? Eu acho que, por motivos óbvios, né, que parte dos criadores são os mesmos. Até a ideia do choque veio do Falha, né, de uma certa forma. Não era a forma de fazer é muito parecida, né, que é esse roteiro compartilhado, que começa com uma grande chuva de ideias e depois isso é transformado numa forma de roteiro. Então, o jeito de trabalhar também por ser muitas das mesmas pessoas.
Mas é isso. Mas o Falha ele é muito mais quente, né? O Choque é sobre filmes que, tudo bem, podem ser filmes antigos, normalmente são filmes daquele ano, mas ele é morno, né? Ele não é quente. O Falha ele tem que ser feito mais rápido. Então, o roteiro tem que ficar pronto menos polido, vamos dizer assim, e mais fresco. E vocês têm mais apreço pelos próprios personagens de um ou de outro? O craque Daniel, o motorista, como é que funciona? Bom, no meu caso, eu acho mais divertido fazer Renan, por ser mais distante, né, de mim do que craque Daniel. Eu acho mais gostoso falar naquela voz, ter aqueles pensamentos. E é muito mais absurdo, né? Ele tem licença para cometer atrocidades. E esse abandono parental constante que ele faz em nome do amor que ele sente pelo filho dele, ele nem sabe direito o que está acontecendo. Eu acho mais divertido. Eu amo o Renan também. Mas o Rogerinho, eu prefiro o Serginho. Eu gosto do Rogerinho também, mas o Rogerinho não é meio primo do Serginho? Porque não, ele tem um pouco de esse, olho, assim, né? Não, ele tem o essa... yin-yang do... exatamente. Mas o Serginho, o Serginho, ele é doce, né? Ele é ingênuo, né? Ele é submisso, né? O craque Daniel, ele tem o craque Daniel como grande ídolo dele. Talvez né? até mentalmente com algum probleminha ou não? Não, isso não. Pelo contrário, ele é super perspicaz e tal. O grande lance é que ele é muito inocente, porque como ele viveu na cadeia há muito tempo, protegido, ele não conhece o crime, ele não conhece nada, entendeu? É muito louco isso. Então Ele nunca viveu em sociedade, né? Ele só viveu ali, naquela sociedade que o defendia, que o protegia. Tanto é que tem uma cena do filme que o craque Daniel tira o Serginho da cadeia, leva ele para fazer o falha de cobertura, e o Serginho vai beber uma água, o craque Daniel fala, não. Você tem que comprar essa água, você não pode sair bebendo. Ele fala, tem que comprar água? Ele não sabia, porque na cadeia ele nunca teve que comprar nada. Aí o craque Daniel falou, é óbvio que tem que comprar água. Se você quiser água de graça, você volta para cadeia e você faz a festa na água lá, aqui você tem que comprar. Não, isso é interessante, porque o craque Daniel ele ensina muito a Serginho. Exatamente. E o Falha de Cobertura, ele tem essa coisa da água. Muita gente está acompanhando hoje, vê lá o copo gigante do craque Daniel e o copinho de Serginho, porque a água de Serginho é limitada. E isso foi algo também que... Isso é um pouco parecido com Choque de Cultura. Quando a gente começou a fazer, tinha uma coisa de fazer o personagem, mas nem era muito, era mais uma onda que eu tinha, porque na época eu trabalhava também como professor, então eu queria fazer algo que protegesse, de uma certa forma, ali, a minha pessoa física. E aí eu fui na onda do personagem, depois o Daniel foi incorporando o craque Daniel. Mas, ao longo do Falha, a gente vai construindo os personagens conforme as ideias vão aparecendo. A gente não constrói tudo antes e depois faz. A gente vai construindo ao longo. O próprio Serginho ser escrito com C veio de uma piada de um dos programas logo no início. Que é o correto, o meu está errado, eles conhecem. Exatamente. Né? Que foi uma piada, que eu lembro que a gente falou do Fluminense, aí o Fluminense, né, tem uma placa lá no estádio do Fluminense, né? É, campeão da Série C. Não, tá pintado lá. Já foi apagada. Olha, apagaram. Você via apagando a história desse grande clube, hein? Que loucura. Exatamente. Aí o Serginho fala isso. Não, craque Daniel, eu lembro dessa placa, porque C é a primeira letra. Eu reconheci essa letra. Porque C é a primeira letra do meu nome. Isso a gente fez na hora. Aí depois o Raul Schecker, que é o Maurílio, né? Mas ele na época estava dirigindo a gente. Ele é que falou: não, vamos batizar de Serginho com C, acabou. Agora passa a ser Serginho com C com tudo. E a coisa da água também, né? Veio de um pensamento seu, né? Quando você trabalhava, né? Como é que foi o negócio da água? Na verdade, eu lembrei sem querer disso, mas quando eu estava na UFES, na época, na graduação, um amigo meu estava fazendo um estágio e houve uma reclamação na agência que o estagiário estava bebendo água demais. Isso é verdade. Cara, que é altamente complexo, né? Porque, assim, alguém tava ligado no cara, ou a água tem um nível, né, que você não pode passar. Como é que você sabe que alguém tá bebendo água demais? Quando ele me contou isso, eu não falei, eu vou guardar isso para usar. Só isso ficou tatuado no meu cérebro. Tão chocado que eu fiquei com essa informação. Eu falei, como assim? E aí, beleza. Aí a gente, anos depois, né, fazendo Falha... Não lembro em que momento, acho que foi um momento que a gente estava meio num atrito ali, Serginho foi beber água, e eu tomei, não, você já está bebendo água demais. Meio lembrei disso sem querer. E isso vai ficando. No Choque de Cultura, o Renan tem um filho, o Renanzinho, nasceu também de uma piada que a gente queria fazer do Harry Potter, que na época era o primeiro programa, então era Harry Potter, o filme Harry Potter sem Harry Potter, né? Aí a gente falou assim, de repente você vai levar teu filho no cinema, ele é capaz até de me agredir, né? Vou levar meu filho no cinema, ele é capaz de me agredir. Que você falou assim, que os primeiros Falhas e os primeiros Choques, eles eram
muito menos roteirizados, né? Então, tinha um roteiro, óbvio, mas tinha muita coisa que a gente falava na hora. Ah, fala isso, fala aquilo. Aí você falou para mim, fala que você foi levar seu filho para ver o filme no cinema, mas você teve que devolver ele rápido para a mãe, porque, enfim, você era separado, uma coisa assim. Aí eu falei, beleza, eu falei. Só que aí isso pareceu tão legal, dá tanta vontade de ficar usando e exagerando, e isso foi exagerado até o ponto, né, que a gente conhece do garoto pegar fogo sozinho. E aí, no choque, no Falha, a mesma coisa, em relação à água, uma coisa que é só, que é meio pânico do pai, né? Quem aqui, pai novo ou mãe nova ali, não ficava toda hora indo lá olhando pra ver se o filho tava tudo bem? E no fundo era meio que, cara, o que poderia acontecer? Vai pegar fogo sozinho, do nada? Mas você fica, né, de madrugada, vai lá olhar, ver se tá respirando, aí fala, cara, tá tudo bem. Aí daqui a pouco volta, dá uma olhada de novo. E aí a água é a mesma coisa, era só um negócio, você tá bebendo muita água, depois dá vontade de ficar fazendo isso ser uma coisa que se repete, que é cada vez mais exagerada. E aí, esse ano, inclusive, dando um spoiler aqui, Craque Daniel, antes da Copa começar, que o nosso próximo programa vai ser o último antes da Copa, né, que vai ao ar quarta-feira, a Copa começa quinta, Craque Daniel vai conceder a Serginho um copinho d'água, que ele vai poder beber a cada gol do Brasil na Copa. Então aí vai chance depender, de Serginho não beber água na Copa vai depender da seleção brasileira, a hidratação de Serginho. Ele pode não beber nada, como ele pode, de repente, até ter uma overdose de água. A gente não sabe. É, difícil. Pegando um Haiti? Pegando um Haiti problemático. Serginho vai ficar vibrando, lá vamos ver. Eu tenho uma grande curiosidade, já misturada com sonho, que seria ver vocês na concentração da seleção brasileira, antes da Copa, para fazer uma palestra para o Brasil ganhar a Copa. O que vocês acham de que forma vocês poderiam ajudar a seleção brasileira se tivesse esse contato frente a frente, inclusive com o atleta Neymar, né? A gente tem um livro, né? Você Não Merece Ser Feliz, Como Conseguir Mesmo Assim, que é um livro motivacional que a gente poderia distribuir para os atletas, para a comissão técnica e fazer uma palestra em cima desse livro. Ou até fala para a galera, vambora, vamos para casa. Vambora, a gente troca outra seleção. Foi até o medo que a gente teve na convocação, porque quando começou aquele teatro da convocação, aquele teatro escolar ali, toda aquela galera, eu falei assim, cara, tô achando que o Ancelotti vai abrir o livro e vai falar, não tem ninguém para ser convocado. E aí, obviamente, fez uma festa para também o pessoal não ter ido lá à toa. Então, fiquei muito feliz quando ele começou a falar nomes. Eu falei assim, caramba, a gente vai ter uma seleção. Em 2006, a música motivacional da seleção brasileira oficial era aquela dos Titãs, que é a música que eu gosto, inclusive, mas não para motivar ninguém, que era o acaso vai me proteger enquanto eu andar... Como que isso pode motivar alguém, você entregar ao acaso? Não, deu no que deu. O sucesso da seleção. Deu no que deu, né? Perdemos. Então, acho que melhor do que isso a gente conseguiria, com certeza. No mínimo, escolheu a música. Essa foi a Copa do Meião, do Roberto Carlos? Foi. Então, você vê que o acaso, né, uma meia abaixada, ele abaixou, gol do Henry. E por acaso o Henry estava passando por ali? Né? Quem diria? Não tem palestra para resolver, cara. Essa que é a questão, é isso aí. Agora, mas o que eu vou te falar, eu estou gostando. Agora, falando abertamente. Porque está um pouco assim, né? Um jogo meio estranho com o Egito. Talvez a gente perca para o Marrocos no primeiro jogo. Entra em crise, Neymar tem mais uma lesão, não sei aonde, porque acho que ele não tem mais lugar não lesionado. Na orelha, né? Talvez. E a gente vai aos trancos e barrancos, se classifique como sexto melhor terceiro, que é outra loucura dessa Copa. Aí já pega uma França de cara, aí ganha nos pênaltis com 2 jogadores a menos. E aí, meu irmão, a gente vai assim aos trancos e barrancos e vai ser campeão do mundo. Eu tô sentindo esse caminho. Depois que começar a Copa, como é que vai ser a frequência dos programas? 3 por semana. Agora a gente está fazendo 2, né? A gente fez 2 essa semana. Semana que vem tem mais um pré-Copa, que é esse da quarta. E aí um primeiro da Copa, que vai ser na sexta. E aí depois é 3 por semana até o fim da Copa. Mas respeitando os jogos? Fixos. Depende respeitando os jogos, né? Depende dos dias. A gente vai escolher os dias dependendo dos jogos. Mas sempre às 11 da manhã. O horário, pelo menos, é fixo. 11 da manhã, você já liga teu computador. Se entrar, entrou, não entrar, aí você volta às suas atividades. Pode ir Pai TV Quase, essa grande collab. E depois que a Copa acabar, continua no Campeonato Brasileiro, 1 por semana até o fim do Brasileiro. Muito bem. Eu acho que já está na hora de abrir as perguntas. Então, eu confesso que eu não sei muito bem quem é que vai anotar. Ela.
Olha lá, ó. Então, eu acho que tem que escrever. E é por escrito, claro, a Feira do Livro, né? Eu não sei se vocês sabem, Serginho, ele está fazendo também o áudio-doutorado dele, que é um doutorado em áudio, que a gente espera em algum momento lançar aí. Que, como todo doutorado, a gente espera em algum momento se ele sair, né? Acho que quem já fez mestrado e doutorado, ou quem está fazendo, sabe que demora, né? Não é, né? Geralmente é perto do prazo, né? Dá aquele desespero, então... O professor aqui não, Serginho aqui é na escrita. tinha algum problema de leitura na cadeia? Sim, Como é ele que se era? alfabetizou tardiamente, com todas as deficiências ali do ensino prisional, né? Da escola prisional, mas ele também fez jornalismo por correspondência, está esperando o diploma dele chegar. Ele acabou fazendo, teve um probleminha que ele fez escultura em sabonete sem querer, né? E aí ele tem o diploma de escultura e sabonete, inclusive, que é o troféu Lucas Mugni, que a gente faz todo ano, é um troféu em escultura em sabonete, feito pelo Serginho. Esse ano na Copa, inclusive, tem troféu Lucas Mugni na Copa. Né, as pessoas vão poder votar no pior jogador, né? Que é uma parcela dos jogadores que não estavam sendo contemplados, né? Que aliás, está no livro, né? Tá no livro. No final do livro, tem uma parte interativa, né? Você pode escrever, deve, né? Você faz a sua escalação do pior de cada posição da Copa. E aí o que você faz com isso depois de escrito, aí fica a seu critério, né? Tem a tabela Pode também. tirar uma foto e marcar a gente. E a gente vai levar isso em consideração, que depois da Copa, nosso último episódio, depois da Copa, nosso primeiro episódio pós-Copa, vai ser o Lucas Mugni, Copa do Mundo, essa grande premiação. Tem a tabela também, que normalmente você preenche até o Brasil ser eliminado. Então, é uma tabela que tem uma história, né? E tem também uma sessão para você treinar a sua rabiscada do Craque Daniel, porque o Craque Daniel, ele rabisca todos os itens, né? É um gesto que a galera repara bastante, né? Acompanha bastante. Não, eu jamais imaginei que riscar um papel fosse visto como uma piada, né? Risca o papel aí. Nessa tour do livro tinha muito. Risca aí, risca meu livro. Ah, ele riscou. Mas você vai fazer isso depois? Porque me disseram que depois, ali do lado do Museu do Futebol, vai ter uma sessão de autógrafos, de verdade. Quem isso não é pedir piada. para eu danificar o livro com rabiscos, eu vou ter o maior prazer. E aí eu não sei como é que o professor Serginho também vai fazer com... Não, mas aí ele bebe água, ele escreve, aí é o momento dele descansar. Livre, momento livre. Mas eu acho a rabiscada no livro, eu acho bem... Eu fico até feliz que na época do último programa do Mundo, não sei quem aí conhece, na época as pessoas me pediram para eu dar tapa na cara delas nesse tipo de situação, porque tinha um quadro Frases que Valem Tapa na Cara, e uma vez eu fui tocar e veio um rapaz, um menor de idade, inclusive, era tipo 16, 17 anos, estava com o pai no show, falou, dá um tapa na minha cara. Eu falei, mas que isso? Não, meu pai tá aí, fica tranquilo. Eu, tá bom, aí pedi para filmarem, e aí na hora que eu dei, o pai dele olhou assim, que é isso? O pai dele não estava sabendo. Quando ele falou, meu pai tá aí, eu automaticamente achei que estava tudo, né? O pai dele estava ciente. E o pai dele era policial militar. Estava armado. Eles estão aqui do lado, né? Você sabe. Eles já saíram, por isso que a gente ficou tranquilo. Não, mas quando eu expliquei para ele que era arte, ele aceitou bem. Muito bem. Só você acabou de dar o gancho, né? Quando eu fui tocar, o Daniel é músico, né? E eu até imagino que para aceitar esse convite você tenha pedido um violão, ou não? Não, eu pedi para retirar os violões. Muito bem. Só uma coisa, nossa empresária, Liv Brandão, me obrigou, me ameaçou, mandou as 10 mensagens que eu tenho que falar dos shows. Que tem show dia 23 de julho, ninguém vai nem lembrar disso, 23 de julho em Americana, 24 em Sorocaba e 25 de julho em São Paulo. Vai nas minhas redes sociais e tem um link do ingresso. Então, missão cumprida aqui, foi dado o recado. Vamos lá. Primeira pergunta da Júlia, da repórter da Consumidor Moderno. Craque, professor, na visão de vocês, o jornalismo futebolístico está perdendo aura de religião e virando entretenimento? Com bets, show de João Gomes, morning nights e etc. No passado, tínhamos uma galera passional do Camisa 9, na qual o Estádio 97 ficamos
ficamos técnicos demais? Não, esse excessivamente passional, eu não tenho nenhum saudosismo e nenhum apreço em relação a ele, porque ele é visto muitas vezes como uma coisa que é incentivada. Olha que lindo, meu filho, ele xingando o Bandeira, no estádio tem muito isso. Ah, que bonitinho, o moleque lá xingando, vai tomar no cu, Bandeira, filha da puta. Ah, ele já é fanático. Eu não acho isso muito maneiro, assim, eu acho meio... Você gostar do seu clube, você torcer muito, você ficar triste quando perde, tudo certo, mas aquilo tem uma importância central na sua vida, eu acho que aí tem que dar um pouco uma olhada na vida aí e ver se está legal, porque não deve estar. Foi aplaudido, Caíto, com essa resposta? Achei maravilhoso, fiquei surpreso. Eu gosto também, eu acho que tem esses excessos, acho ruim, assim, a coisa do futebol também ser levado a sério demais, nesse lugar de você estar com uma camisa e o cara vir te agredir por causa disso. Você fala assim, não, cara, calma, peraí. Acho isso ruim também. Teve uma vez no Twitter que eu falei alguma coisa, acho que o Flamengo, tinha um boato que o Flamengo queria contratar o Fred, do Fluminense. E aí eu falei assim, na época o centroavante do Flamengo era o Viseu, que obviamente bem abaixo do Fred. Eu falei, prefiro perder com o Viseu do que ganhar com o Fred. Assim, manifestando meu posicionamento contra aquela convocação, aquela contratação. E aí um cara respondeu assim, torcedor do Flamengo, então o Flamengo não é a prioridade da sua vida? Eu falei, cara, com certeza o Flamengo não é a prioridade da minha vida. Obrigado por me lembrar e expor isso, né? Agora, um tumulto ou outro eu gosto. Assim, quando tem uma briga em mesa redonda, acho engraçado. Uma vez ou outra. A mesa redonda muito gritada, esses caras ficam muito gritados e tal, não. Eu até mudo, mas até que recente a gente reeditou uma briga famosa, que é o Marcelinho Carioca com o Vanderlei Luxemburgo, que inclusive tem essa frase. Que tem uma frase maravilhosa. Porque o você é safado, você é moleque, é legal. Mas a frase mais legal do Vanderlei que ele fala, Vanderlei Luxemburgo, nessa briga, ele fala... O Marcelinho fala para ele, tem uma CPI em cima de você. E ele fala assim, nunca provaram nada contra mim. E nem vão provar. Nem vão provar. Que é uma homenagem. É um ouro isso, faz, né? A pausa, o bordão. Eu acho que eu preciso fazer um complemento. E aí o Craque Daniel usa isso, né? A gente bota aquelas vinhetinhas de rádio. Craque Daniel. Aí ele fala, nunca provaram nada contra mim. Aí a gente conseguiu reeditar. Então algumas sim, mas realmente a confusão, gritaria, não dá. Aí é meio ruim. Alguém que não assinou aqui pede considerações sobre o atleta Salah começar no banco de reservas ontem. Eu acho que não tenho consideração nenhuma em relação a... Acho que eu confio no técnico do Egito, tenho certeza que ele tem competência, está acompanhando o Salah nos treinos e pode dizer, com certeza, melhor que eu, como é que ele vai aproveitar o atleta Salah. Mas eu sou um fã do atleta Salah. Mas eu confesso ter um desconhecimento completo em relação aos outros atletas do Egito. Tem o Marmouche também, que é legal. Mas eu acho que, por exemplo, tem um problema do Brasil que é meio parecido. Pode ser que esteja isso com o Egito. Que o Brasil ele tem começado a jogar bem só o segundo tempo. Então talvez tenha que ver se tem uma maneira da gente jogar o segundo tempo primeiro, já tentar fazer o resultado, vai para o intervalo, volta para o primeiro tempo. E aí segura. Pior, e segura. Ou de repente não joga o primeiro tempo, né? Fica esperando. Melhor ainda, né? Deixa o adversário ali também esperando, aí no segundo tempo você entra. Exatamente. Porque de repente o Salah, estou dizendo, porque pode ser isso. De repente ele só joga bem um tempo. E aí o cara escolheu o seu segundo tempo para ele, pode ser. Bom, tem uma para o professor Serginho, né? Você sempre defendeu que o futebol de verdade exige um certo nível de insalubridade. Vocês acham que a FIFA errou ao colocar jogos em estádios modernos ao invés de em terreno baldio? Cara, complexa essa pergunta, né? Eu não sei como é que é um estádio no Canadá, né? Gelo, porque também porque nos Estados Unidos tem isso, né? É tudo moderno, bonito, não sei o quê, mas ao mesmo tempo tem eles bombardeiam todo mundo, então você não sabe exatamente, até um problema, você não sabe como é que os Estados Unidos vai jogar, né? Porque de repente pode aparecer jogadores lá que eles tiraram do ice ali e naturalizaram e já botaram para jogar, você não sabe. Eles vão sequestrar jogadores da seleção, né? O Haiti entra para jogar, depois do intervalo já está com menos 3 jogadores. No caso do terreno baldio... Eles podem sequestrar o técnico de uma seleção, se eles quiserem. Né? Exatamente. O terreno baldio é isso, né? O quanto que ele ajuda, né? O jogador, né? Um buraco, por exemplo, né? Um campo muito liso, paralelepípedo, paralelepípedo. Um prego.
A própria questão, por exemplo, quem jogou aqui futebol de rua, do chinelo, né? Para você aprender a argumentação, quando a bola passa em cima do chinelo, é trave? É trave. Trave. Então, uma volta. Não, é trave e saiu. Mas aí trave entrou? Se ela Não, passar ele um pouco passou por mais existe. dentro Não, da aí não trave tem. e saiu. A bola passou por dentro, atravessou a trave e saiu. Mas e se o chinelo tiver um pouco de lado? Eu estou trazendo questões, é. aprofundando o Não, tema. mas o porque- que eu acho mais interessante é a trave de chinelo só vale gol rasteiro, né? Porque você, obviamente, não tem o travessão. O travessão, ele é imaginário. Se ele é imaginário, ele pode ser imaginado em qualquer lugar. Como não existe possibilidade de eu sentar num acordo entre todo mundo, em que altura imaginária... Mas com subjetiva certeza uma essa- bola muito alta já Então, mas não o que seria é gol. muito alto? É. Então, só vale gol rasteiro. O tem que que ver seria se mais isso- difícil. Tem que ver se isso não influencia no jogador profissional tender... A jogar por baixo. E uma bola de Você vê rasteiro em um o campo Bádio esburacado, em 94... se fosse Se ele só de tiver- chinelo, Se ele era tivesse gol. sido forjado na trave de chinelo, ele jamais teria tentado aquele gol. Exatamente. Realmente. O próprio atleta Hulk, né, que ele tem o chute forte para fora, que é a grande característica dele, se não tivesse o travessão, ele teria muito mais gols. Teria. Exatamente. Se o travessão fosse imaginário, né? É. Imaginado por ele. Ou o travessão, por exemplo, Porque é isso, o americano. imaginário é isso. Imaginado por quem, né? Imaginado por ele. Por ele. E aí é só ir apontar e falar, foi gol. E se o Hulk falar que foi gol, você vai falar que não foi? Vai falar que foi gol, foi gol. O futebol americano... Nono gol do Hulk agora no primeiro tempo. O futebol americano tem uma trave que não tem parte de cima. De repente o Hulk... Tá no esporte poderia- errado, tá no poderia, esporte é. errado, né? Ele poderia ser um kicker. Você sabe que tinha um jogador aqui, o Ademar, do São Caetano, que saiu do futebol e foi ser kicker. Você vê o desconhecimento Deu errado, mas do enfim, norte-americano tentou. em relação ao futebol, né? Exato. Levaram o Ademar. Levaram o Ademar. Porque tem um Cairo dos Santos lá que me parece que é razoavelmente bom. O É, Ademar mas talvez esse- não tenha. Porque tudo bem, você não precisa acertar a altura, mas você tem que acertar a direção, né? Pro Ademar talvez seja mais complicado. Né? Exatamente. Porque ele chegou lá, né, o cara botou a bola, ele, mas tem que acertar ali também? Eu achei que era só chutar. Aí ele falou, não, tem que acertar ali dentro. O Guilherme Sodré pergunta se vocês revisam os textos com medo de parecer clubista. Não, acho que não. Acho que o cuidado que a gente toma é ter uma variedade de clubes ali, né? Obviamente que os assuntos, muitas vezes, eles se impõem, né? Às vezes você está planejando focar num certo jogo da rodada, e aí o Vasco mete 6-0 no Santos, como é que você vai fazer? Aí você tem que, não, esse aqui é o principal assunto. Mas a gente tenta, dentro dos acontecimentos que não são oferecidos, a dar uma cobertura nos clubes ali, de uma forma a não ficar muito... Obviamente que ano passado o Santos atraiu muito por causa do Neymar. Também Pedro Leite, um dos nossos roteiristas, é santista, não tem um conhecimento profundo. Vasco também é um que a gente fala muito, porque o Vilela aqui é vascaíno. O Flamengo, obviamente, acaba sendo muito assunto também, por ter sempre confusão, e o fato de estar disputando também, sempre nas cabeças, também acaba sendo um assunto principal. Palmeiras também, Mas assim, Corinthians. se você for ver o que pauta o Falha de Cobertura, é o que pauta a imprensa esportiva, só que a gente tem uma outra abordagem. Ano passado teve um corte que viralizou muito, até na mídia tradicional, né, dita especializada, que a gente chama, que foi o caso do Inter ter contratado o Ramon Dias, que era um técnico que ele é especialista em tirar o time do rebaixamento. Só que o Inter não estava na zona de rebaixamento. Então ele teve que ter o trabalho de colocar o Inter na zona de rebaixamento. E a gente falou que ele ia fazer isso antes dele fazer. Antes, né? A gente comentou, falou assim, cara, ele vai ter que colocar o time. Aí não deu outra. Ele foi, botou o time na zona de rebaixamento, aí a diretoria do Inter tirou ele. Na hora que ele ia fazer o que ele sabe fazer de melhor. Não, isso aí não é que tenha viralizado como piada, viralizou no fundo como coisa séria, porque aconteceu Mas é sério, exatamente isso, é inacreditável. Mas isso é sério. O Falha de Cobertura ele é um programa sério. O Vasco também, quando a gente falou que o atleta Pedrinho, o dirigente Pedrinho, né, o dirigente bombado Pedrinho, e harmonizado, ele estava contratando jogadores a esmo ali a qualquer lugar. Então a gente alertou para o risco dessa mania de ficar botando CPF em farmácia, que isso daqui a pouco você vai aparecer lá como convocado do Vasco. Muita gente bota normal, é um desconto, é R$10 que você pega na Novalgina ali. Tem consequências isso. Você pode parar no Vasco. Exatamente. Porque nasceu da denúncia, que foi até o Vilela que trouxe,
que o Vasco estava contratando jogadores em sigilo, mas em sigilo dos próprios jogadores, porque eles não poderiam saber que estavam sendo contratados pelo Vasco. Porque senão Olha a dificuldade para você fazer uma simples contratação nesse clube. Tanto é que o Vasco era um outro corte que viralizou muito, ele era considerado um time de reservas de um time titular que não existe. Porque toda contratação era um reforço, para reforçar elenco. Era sempre mais um reserva para inchar esse elenco. E você falava, mas cadê os titulares, então? Quem Era são? sempre para reforçar o banco. E nenhum vascaíno sabia responder. Bom, vamos voltar aqui para a Copa. 2 perguntas numa só. Os dois. Qual será a melhor, pior seleção da Copa do Mundo? E, engatado nela, né? Por que não tem o quadro do gol mais feio das Copas? Todo mundo só lembra dos mais bonitos. Não sei. Eu acho que o mais bonito é mais bonito, né? Acho que nesse ponto, sim. Embora um gol feio possa ser bonito, dependendo do momento, quando, né? Um não gol também, né? Quem lembra aquele lance do Soares tirando aquela bola Contra a numa Gana. semifinal, né? Na Copa de 70 tem um gol do Jairzinho, que ele vai meio chutando errado e vai entrando junto. Aquele gol feio e bonito. Tem gol. O gol do Ronaldinho Gaúcho em 2002, né? Que Foi eleito... ele tentou cruzar ou ele chutou direto? Não, ele chutou direto. É um gol bonito. Bonito. Mas pode ter saído sem querer. E a pior seleção? A melhor, pior seleção. difícil. Né? Porque a melhor, pior seleção... Dessa Copa. Difícil. Mas eu acho que a gente teria que qualificar. Porque a gente essa quer a pergunta. previsão de vocês, né? Até para o pessoal anotar e cobrar vocês depois. Então, mas eu acho que a gente tem que qualificar essa pergunta. Porque, por exemplo, pro Haiti, o que seria o pior pro Haiti? Ele ir bem? Se o Haiti começa a ganhar direto, ele é a melhor. Acho que não deve ter nem visto para ficar depois da primeira fase. Se classificar, vai ter que ir embora. O visto dele vai até a semana que vem. Se classificar, vai ter que ir embora mesmo assim. Ele vai ser eliminado por problema alfandegário, né? De imigração. O Ice. O Ice já para na porta do Haiti ali, ele já nem desce. Tem aqui uma pergunta sobre... A gente está em pleno Pacaembu, né? Quais as semelhanças e diferenças que os jornalistas enxergam jornalistas vocês, no caso, entre o futebol de São Paulo e do Rio de Janeiro? E quem assina a pergunta é Muriel, irmão do Alisson, do goleiro Alisson. Não sei se é ele mesmo, mas enfim. Irmão do goleiro tá aí? Muriel. Cadê ele? Tá lá atrás. Será, bicho, que tu é irmão do goleiro Alisson? Que coisa maravilhosa. Não, às vezes é irmão de um outro Alisson, ou até de uma Alisson também, que é um nome... Ellison. Cara, não tem diferença, né, eu acho, né? São grandes clubes, normalmente dirigidos por pessoas incompetentes, na grande sua maioria, né? Endividados. E aí, beleza, tem o Flamengo e o Palmeiras ali que estão indo bem nesse quesito. O futebol é assim, aí um dia aparece um milionário americano, compra o Botafogo e aí o Botafogo ganha tudo. Na semana seguinte já abandona o clube. Bom, acho que não tem muita diferença. Futebol brasileiro é uma grande loucura, cara. Vem agora uma pergunta com cara de hard news, né? A CBF acabou de confirmar o corte do Wesley. E eu confirmei mesmo, é de verdade. No lugar dele foi o Ederson, da Atalanta, que é volante. Não existe a possibilidade do Ancelotti trocar goleiro por meio campo? Como é que fica isso? No último jogo teve uma situação, sem ser esse jogo anterior contra o Panamá, que a gente até citou no programa, que o Marcelo Correge, o jornalista, acho que está na Globo, né? Ele comentou numa hora que ele viu o Ederson, goleiro, né? Aquecendo, que ele falou assim, vai entrar provavelmente no lugar do Alisson. Você vê a situação do time do Brasil. O goleiro aquece, você considera a possibilidade de ele entrar na linha. E o cuidado do jornalista e não se antecipar. Exatamente. Porque ele podia ter falado, vai entrar, mas ele não pode bater essa certeza com esse time aí não dá. Não, e o Ederson, a gente falou isso no programa também, é um goleiro que joga bem com os pés. E o Brasil tem várias posições carentes de atletas que jogam bem com os pés. Então ele poderia entrar em vários... Não, e você jogar bem com os pés não é a melhor qualificação para você ser goleiro. Né? Por isso que não dá pra saber onde que ele vai entrar. Exatamente. Não, mas aí imagina você fala assim, eu trouxe um goleiro, ele é bom com os pés. Aí você fala assim, bom, mas aí... Ele vai defender com os pés. Ele vai pés, defender como? Né? Dá um voleio quando você chuta o gol, dá uma bicicleta. Mas aí vem um volante, então? Mais um volante. Mais um volante. Isso aí. Ederson.
Deve ter sido esses 2 gols que a gente tomou do Panamá. Ele falou assim, meu irmão, a gente precisa botar mais zagueiro aqui, mais volante de contenção aqui, porque tá feia a coisa. Muito bem. Agora eu vou fazer a última pergunta. Antes, eu queria só agradecer o companheiro que está fazendo Libras aqui. Obrigado. E é uma pergunta filosófica, que talvez vocês tenham que... Craque Daniel, ele tem mestrado em filosofia. Porque vai precisar. Queria que vocês falassem da importância do bobo no futebol. Bobo, jogador bobo ou time bobo? O bobo estado de espírito. Eu acho que essa Copa vai trazer de volta o bobo no futebol. Essa frase que não tem mais bobo no futebol, acho que ela vai cair por terra. A pessoa vai ter que se retratar. Quem cunhou essa frase vai ter que se retratar, porque o bobo vai voltar com força total nessa Copa do Mundo. O que vai ter de bobo vai ser impressionante. Então eu tô ansioso. Eu tô com medo, porque a chance também do bobo ser a gente é foda. Muito bem, queria pedir uma salva de palmas para esses craques, 2 craques. Muito obrigado, gente, muito obrigado. Obrigado. E o aviso, os 2 vão tentar rabiscar, né, um esforço hercúleo do professor Serginho, os livros ali do lado do Museu do Futebol. Tá? Quem não tem pode comprar aí no stand da Record, por favor. É isso aí. E acompanhar o Falha de Cobertura. Muito obrigado a todos. E obrigado à feira aqui também. Valeu. Obrigado, valeu. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2026. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet. Patrocínio: Mercado Livre, Motiva e Prefeitura de São Paulo na categoria Ouro. Itaú e Laranjinha Itaú na categoria Prata. Apoio: Pinheiro Neto Advogados, Instituto Ibirapitanga, Enjoei e Companhia das Letras. Parceria institucional: Livraria da Travessa, Mercado Livre Arena Pacaembu, SP Livro e Museu do Futebol, junto à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Apoio institucional: Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Arco Educação, Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, Instituto Ramon Llull, Gráfica Viena, Chambril, Quiro, Frida e Mina, Inside by Meliá São Paulo e Higienópolis, Ernesto Tzurnik Advocacia, Ecoar, Arpa, Ovo e Bubu Restaurante. Parceria de mídia: 451, Folha de São Paulo, UOL, TV Brasil, Rádio Nacional, JC Deco, Piauí, Carta Capital, Mídia Ninja, Nexo, Gama e Publish News. Acompanhe a programação e cobertura completa da Feira do Livro 2026 no site da revista 451 e também nas nossas redes sociais @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro!